Abrazel, união que transforma. O trabalho da Abrazel para melhorar a produtividade e desenvolver a gestão e operação de bares e restaurantes acontece em várias frentes de atuação. Relacionamento. Nosso associado tem acesso a uma imensa rede de contatos que facilitam o dia a dia, com indicação de fornecedores, troca de experiências e muita informação. Além disso, há um intenso calendário de eventos, festivais gastronômicos, feiras e congressos. Conhecimento. Conexão Abrazel, plataforma de conteúdos específicos, cursos gratuitos, documentos e a rede Abrazel, a rede profissional para conectar quem empreende e trabalha no setor. Oportunidade, parcerias locais e nacionais, taxas exclusivas, economia e apoio para o desenvolvimento do seu negócio. Representatividade. Você sabia que conquistas como o trabalho intermitente, a lei da gorjeta e o benefício emergencial são frutos direto do trabalho da Abrazel junto ao poder público? Seja na sua cidade, no seu estado ou mesmo no governo federal, a Abrazel está sempre com você que trabalha ou empreende no segmento de alimentação fora do lar. Associe-se. Além de fortalecer o trabalho de defesa e promoção do setor, você tem inúmeros benefícios. Acesse abrazel.com.br. Aquele estilo bem nosso de Abrazel, no papo reto, qual é o objeto, né, dessa ação, o que é que na verdade a gente conquistou a partir dessa ação conjunta aí. Falando aqui de maneira bem clara e direta, existe um princípio no direito tributário que é o princípio que quanto mais supérfluo for aquele bem ou serviço, maior deve ser a tributação que deve incidir em cima dele. Quanto mais essencial for o serviço ou o produto, em contrapartida, a tributação deve ser minorada em relação a esses itens. E é o caso da energia elétrica e da telecomunicação. Então, lá atrás, em 2003, existiu nas contas de energia elétrica uma tributação majorada praticamente no máximo hoje que o Estado cobra de ICMS. Na época, estávamos falando de 27%, que era a alíquota base que incidia em todas as contas de energia. E a Abrazel, reconhecendo essa questão do direito, desse princípio da seletividade, que é da essencialidade da tributação, ingressou com essa discussão jurídica para procurar promover que a alíquota do ICMS nessas contas de energia e telecomunicações elas pudessem ser reduzidas para o patamar mínimo. Então a discussão foi essa, reduzir a incidência do ICMS nas contas de energia e telecomunicação. O que significa uma alíquota de quanto para quanto, doutor? Pronto. A alíquota máxima hoje que era aplicada, na época também, era de 27%. A discussão era para reduzir para o patamar mínimo, que é vários itens e serviços que eram tidos como os essenciais, para reduzir para 17%. A gente está falando de uma redução bem considerável na alíquota do ICMS e foi conquistada. A Abrazel conquistou esse direito para que todos os seus associados possam se beneficiar. Para se ter uma ideia da dimensão da discussão e a relevância, essa discussão foi inaugurada em 2003 e somente no ano passado, no final do ano passado, foi que o entendimento do STF, formado pelo Pleno do STF, numa discussão em sede de repercussão geral, reconheceu de fato que a alíquota do ICMS na telecomunicação e na energia elétrica ela deve ser realmente minorada no patamar mínimo. Então, observe que uma discussão que foi iniciada há 19 anos atrás, somente hoje, somente no final do ano passado, o STF teve esse reconhecimento e essa discussão a Abrazel conseguiu inaugurar há 19 anos atrás e conquistou esse direito. A gente vai falar aqui também de quem pode ser beneficiado, a gente vai discutir aqui também a questão dos não associados, vamos discutir aqui também a questão do volume de crédito que a gente está falando aqui com a repercussão dessa ação, vamos discutir aqui principalmente, para mim é o mais importante,
a questão da Brasel ter conseguido interromper os efeitos da modulação. O que é a modulação dos efeitos? E a Brasel conseguiu se esquivar disso. O fator determinante para quem pode se beneficiar dos créditos retroativos seriam justamente aqueles que procuraram o judiciário, e o judiciário ele não socorre os que dormem, isso é um lema da classe. Ele só vai contemplar os créditos retroativos quem buscou essa discussão antes do julgamento do STF. Contudo, a Brasel, como iniciou essa discussão 19 anos atrás, ela não sofreu os efeitos da modulação, e todos aqueles que são associados, eles podem se beneficiar hoje desse crédito retroativo. É importante muito, porque às vezes, né, doutor, a gente tem visto isso, a descrença é tão grande em relação a essas questões que as pessoas às vezes não se dão conta, nos empresários, pelo menos, não se dão conta da magnitude dessa conquista, né, do ponto de vista de resultado mesmo, de recuperação de valores pagos a maior, retornados agora para o caixa da empresa, e obviamente que tem aí toda a parte que a gente vai também tratar de como fazer isso e como recuperar efetivamente essa questão, mas nós estamos falando aí de um ganho, né, de 7 a 10% do que foi pago, sobretudo de energia elétrica e telefonia, por todos esses 19 anos que se passaram, não é isso? Imagine uma conta de energia de média de R$5.000 mês, que é uma conta razoável para quem trabalha no setor. A gente sabe que é um setor que necessita, obviamente, estar com o ar-condicionado ligado, que está com o seu refrigerador ali quase que 24 horas ligado, então tem um gasto de energia enorme. Então imagine, só a título de exemplo, quem tem um custo médio mensal de 5.000 por mês, vai poder recuperar R$500, e aí você coloca 19 anos, vezes 12, né, vezes os 500. Então, assim, é um ganho considerável, isso sem considerar a correção de Selic, IPCA, enfim. Então, um ganho muito interessante que a Brasel conquistou. Então, nós estamos partindo já do primeiro instante de que a Brasel já conquistou, transitado e julgado as discussões, ou seja, caminhado todo o processo, não há mais discussão de mérito, né? E a gente tem aí uma recuperação do diferencial de ICMS de 27% a 17%, ou seja, 10% sobre tudo que se pagou de energia elétrica e telefonia nos últimos 19 anos. Isso é fato. Então, agora, quem pode se beneficiar dessa conquista, doutor Gabriel? Pronto. Todos os setores que têm como atividade principal, no seu KNAI, atividade de bar ou restaurante, podem se beneficiar. Eu digo todos, sem exceção. Acontece que, para se beneficiar, necessariamente, ele precisa ser associado à Brasel, porque a Brasel ela encabeçou essa discussão, e, por isso, ela está como representante substituta processual nesse ganho coletivo, nesse título. Mas isso não impede daquele que não é associado possa se associar para vir a se beneficiar desse título judicial. A nossa conquista ela não limitou a lista de associados, isso também é um mérito na ação. Existem várias associações entram com a lista de associados e acaba restringindo aquele rol para aqueles associados que entraram naquela época. No nosso caso, a gente teve esse cuidado de conseguir abranger o máximo possível do universo da categoria. Então, hoje, aquele que é associado pode se beneficiar, e aquele que não é associado, corra para a Brasel para se associar, para poder conseguir esse ganho que foi conquistado. Isso mesmo esse novo associado, doutor Gabriel, ele pode recuperar também esse período inteiro? Sim. No momento do ingresso da demanda, que nós entramos em 2003, até o momento da adesão, ele vai poder se beneficiar, sim, independentemente de se associar agora, enfim. Então, no próximo passo, a gente coloca como é que se faz esse processo, mas aí surgem algumas dúvidas nesse meio do caminho, né? Primeiro delas é aquela questão de imóveis alugados, CNPJ que está em outro cadastro da conta, essa parte operacional, partindo de que a gente já tem a conquista do ganho, já tem a questão de ser um associado da Brasel, e a partir de agora, como é que esse associado vai buscar a efetividade dessa conquista?
Pronto, perfeitamente. A primeira situação, é claro, é um termo que a gente que usa lá em Pernambuco, é amarrar o bode na cerca. A gente precisa necessariamente comprovar o vínculo do associado junto à Abrazel. Isso é o primeiro passo. Então, é procurar a Abrazel e conseguir essa certidão de associado que a Abrazel vai, com toda certeza e com muita celeridade, fornecer para os seus associados. Uma vez feita a adesão a esse título coletivo, junto com a gente, junto com a Abrazel, o associado ele vai precisar fornecer alguns elementos, fora a questão da certidão, que é para comprovar justamente essa participação dele nessa ação coletiva. Uma das questões, é claro, estatuto social da empresa, comprovar o vínculo daquele sócio-administrador como representante da empresa que está se buscando. O segundo ponto vai ser justamente você fazer um laudo contábil, levantar os valores. Eu digo levantar os valores, é calcular, mensurar aquele valor que você tem para poder recuperar. Então, no caso, vai ter que pegar todas as contas de energia, o máximo possível que conseguir, desses 19 anos, pegar essas contas de energia e fazer o cálculo dessa diferença dos 10%, o quanto que dá de crédito para poder se aproveitar. E aí vem as outras nuances. Existem situações, como você bem citou, de que aquele empresário ele tem aquele estabelecimento comercial, ele é o representante da empresa, porém a conta de energia que está ativa está no nome do locador, né? A gente sabe que existe isso muito, acontece demais. Isso não é um empecilho, isso já foi superado, certo? Basta o contrato de aluguel apenas para comprovar o vínculo ali do locatário e locador e demonstrar que quem estava efetivamente consumindo aquela energia era justamente o empresário ali do seu estabelecimento comercial. Então, isso já foi superado, certo? Outra questão, eu imagino que isso também vai ser motivo de muito medo de não conseguir alcançar, são essas contas mais antigas, né? A gente sabe que a gente está falando aqui de um período de 19 anos. 19 anos é um período considerável para você guardar a conta de energia. A gente sabe que eu mesmo não guardo minhas contas. Eu pago, né, guardo talvez os últimos 2 anos, mas nem todo mundo guarda ali de 2004, 2005. Outra situação que já foi superada também é que caso as contas elas não sejam encontradas, existe a possibilidade de a gente oficiar a concessionária, no caso a Coelco, para que ela forneça essa documentação. Hoje já existe resolução da ANAEL que ela deve guardar pelo menos os últimos 60 meses dessas contas de energia. Essas contas mais antigas e que remontam ao início do século 2000, aí de fato a gente pode usar até os comprovantes de pagamento. Existe essa possibilidade também por equiparação. A gente vai usar esses comprovantes de pagamento, vai comprovar qual era a alíquota do ICMS que existia na incidência desse período, e por amostragem a gente tentar comprovar ali qual foi o ônus que aquele empresário teve naquele período. Isso é uma possibilidade real que a gente tem de comprovar que efetivamente pagou a maior lá atrás. Claro, o melhor cenário é ter as contas de energia, porque a gente vai precisar subsidiariamente do cálculo, que a gente, de forma acessória, comprove o cálculo junto com essas faturas, essas contas de energia. Ótimo, doutor. E outra coisa que surge sempre, doutor, a gente já estava conversando também sobre isso, já vi aqui também no chat várias questões sobre o assunto, nosso querido Múcio também aqui, João Fernando, Joãozinho lá de vários, que é a situação, lojas de shopping center, centros comerciais, onde a conta vem através de condomínio. Como é que fica para essas unidades? Isso é uma discussão que também nós tivemos até internamente. Vai ser um complicador. Quando a conta de energia ela vem agregada junto com sua tarifa condominial e não individualizada por cada estabelecimento, vai ser difícil a gente quantificar a participação daquele estabelecimento nessa conta de energia, já que ela vem agregada para todo mundo. No final das contas, todo mundo paga a mesma cota, mas nem todo mundo tem a mesma
mesmo gasto de energia, vamos assim colocar. Então, isso é um cenário que, de fato, a gente vai precisar analisar caso a caso, junto com o shopping. Se o shopping ele possui algum tipo de registro, mesmo que a cota condominial seja igual para todo mundo, se o shopping ele possui algum tipo de registro que a gente possa tentar individualizar. Eu sei que alguns shoppings têm esse tipo de situação, eu acredito até que o Salvador Shopping ele é um deles. Então, assim, vai ser um dificultador. Né? Claro que a gente vai buscar, a gente vai tentar, de todas as formas, individualizar cada estabelecimento, e a gente pode tentar, sim, conseguir. Isso, então, para que fique claro, na verdade, a busca e esses impeditivos, entre aspas, impeditivos não, mas como você trouxe os empecilhos, porque não são impeditivos, vão dar mais trabalho ou não para se formatar o processo de execução, mas porque, na verdade, o grande X é buscar comprovar que aquele gasto de energia está vinculado àquele CNPJ daquela empresa. Feito isso, a gente está com a recuperação garantida, não é isso? Perfeito, presidente. O mais difícil a gente fez, a gente conseguiu conquistar o direito. Hoje, na Brasil, existe um título judicial e esse título judicial foi conquistado, isso é um fato. Agora vem a fase de cumprimento e liquidação de sentença, que é aquela fase onde, individualmente, cada estabelecimento, através de sua adesão ao contrato da Brasel, através de sua associação ou não, através de sua certidão de associado, ela vai ter que, de forma individual, comprovar desse histórico de período, que a gente está falando de 2003 para cá, ou o máximo período dentro desse espaço de tempo, o quanto que a gente fala, ele tem de direito. Entendido. Então, a busca é comprovar que aquele gasto de energia está vinculado à sua empresa, e a partir daí a gente vai ter os universos mais fáceis e diretos, onde essa coisa está diretamente ligada à conta, e outros que a gente vai achar o caminho, que é importante colocar isso, né, Dr. Gabriel, que é para as pessoas, a gente sabe, né, tem essa dificuldade do dia a dia, mas são valores tão expressivos, é uma conquista tão importante, ainda mais num momento como esse, né, que vale a pena exatamente o esforço de buscar esse caminho. E aí eu já também trago que nós, como a Brasel, o escritório também, Monteiro e Monteiro, já se dedicou a buscar os encaminhamentos mais fáceis de todo esse trâmite. Tem parceiros atuando também que podem orientar, tem parceiros que podem levantar essas contas, tem todo um processo de a gente conseguir trazer efetividade, porque uma conquista desse tamanho, a nossa grande preocupação agora é que isso se torne verdade, né? Que isso realmente agora aconteça. Não é à toa também nós temos aqui a participação da doutora Camila, que está aí, né, exatamente fazendo esse tete-a-tete para buscar essas informações, mapear todo esse quadro, para que a gente tenha realmente a efetividade da conquista, porque eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de desistir de um crédito dessa linha, dessa ordem, dessa monta, apenas por uma questão agora burocrática e de papel, né? Então, uma vez feito isso, conquistado, todo mundo, já temos essa linha. As contas individualizadas é o grande desafio, então quem não tem essa conta individualizada é encontrar, como o doutor mesmo comentou, caso a caso, como fazer isso, como proceder essa individualização para conseguir trazer e como nós falamos, todas as estruturas estão abertas e montadas para servir aos associados nesse sentido da sua efetividade. E aí, uma vez que isso se acione, como é que esse crédito retorna às empresas, doutor Gabriel? Só para endossar, Luiz Henrique, eu corroboro com essa afirmação de que todas as estruturas estão montadas. E nós nos colocamos também, junto com os associados, de ir buscar esses documentos, de participar junto, de auxiliar de sobremaneira esse cálculo. Hoje existem ferramentas de mercado, de softwares, que podem, de forma bem automática, elaborar esses cálculos. Existem mecanismos também administrativos e judiciais que a gente pode acionar a concessionária para tentar também buscar essas contas de energia. Então, o associado ele não tá sozinho nessa. A gente está junto, remando junto, rumo ao além. Vamos embora. Em
Em relação à questão do crédito propriamente dito, uma vez reunido toda essa documentação, com laudo, tudo certinho, é bom a gente separar aqui algumas categorias. Existe a categoria do Simples Nacional, que são aqueles que reúnem no ADAS todos os impostos, não são contribuintes dos impostos de forma individualizada, como é o caso de quem está enquadrado no lucro presumido e lucro real. Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque a forma de aproveitamento de crédito também vai ter uma repercussão em relação a isso. E eu vou explicar o porquê. Claro que o setor hoje, talvez 80% ou mais, são representados pelo Simples Nacional, a gente sabe disso, e esses também vão poder se beneficiar da demanda. Hoje, como é uma ação de ICMS contra o Estado da Bahia, o devedor é o Estado da Bahia, tá? Para deixar claro aqui para todo mundo. O devedor não é a Coelba, não é a concessionária. A ação foi contra o Estado da Bahia. O Estado da Bahia saiu derrotado e agora o Estado da Bahia tem que devolver esses valores de crédito de 19 anos. E como performar, como se creditar, como de fato recuperar esses valores. Quem é do Simples Nacional, existem dois caminhos possíveis. Certo? O primeiro caminho é o caminho pela via do cumprimento de sentença, que é quando esse associado, através da adesão a essa ação, ele vai entrar com um cumprimento individual na ação original. Ou seja, essa ação de 2003, esse associado ele vai individualmente entrar com cumprimento de sentença. Quando o associado ingressar com cumprimento de sentença, ele já vai apresentar ali a sua planilha de crédito, que entende como devida. Obviamente vai ter um laudo contábil, vai estar reunido ali os documentos acessórios comprovando aquele valor do crédito. A Fazenda Estadual, ela vai, e é direito dela, impugnar os valores. Veja, aqui não está impugnando o direito foi conquistado. Ela vai impugnar os valores, ela vai dizer se está errado ou não. É questão puramente matemática, né? Como é uma conta que não é tão complexa, não é uma conta complexa, né? Então, é uma conta aritmética. Eu não acredito que vai ter muita divergência. Normalmente, nas nossas experiências, Brasil afora, de outras ações ao qual nós conquistamos, de outros sindicatos, de outras associações, ao qual a gente tem essa expertise de recuperação de crédito, normalmente a Fazenda não tem braço suficiente para impugnar de maneira assertiva. Então, os valores passam. Uma vez que os valores passarem, ou a Fazenda concordar com parte deles, a gente chama de crédito incontroverso, que é aquele que as duas partes se entenderam como devido no cumprimento de sentença. Esse valor que é incontroverso, ele vai gerar um precatório estadual, nesse caso, um precatório estadual. Uma vez que o precatório é inscrito, ele entra na fila de credor para poder, no futuro, ser pago e o seu representante, o seu credor, ser efetivamente ressarcido por via de precatório estadual. Esse é um dos caminhos para quem é do Simples Nacional. O outro caminho é a cessão do crédito, certo? Isso para quem é do Simples Nacional. Ele não vai poder compensar o ICMS, porque ele não recolhe esses impostos de forma individualizada, ele recolhe uma DAS. Então, ele pode ceder esse crédito para quem é beneficiário, para quem quem definitivamente é contribuinte de ICMS. Então, existe essa possibilidade. O mercado hoje, existem fundos, existem várias empresas que estão precisando de crédito, então acaba que cedendo esse crédito. E, obviamente, que essa negociação de ceder o crédito, ela vai depender muito ali do valor, de quem está precisando do crédito. É uma negociação apartada, né, que você vai transferir um crédito já consolidado, né, e isso pode gerar um deságio ou não, isso vai depender muito da negociação. Mas existe sim essa possibilidade real, de forma até administrativa, a gente formular um pedido administrativo, comprovando o vínculo associativo, comprovando o crédito e fazer uma cessão para terceiros. É uma forma também que quem é contribuinte do Simples Nacional, quem é enquadrado no Simples Nacional, vai poder exercer. A gente sabe, claro, que por experiência própria, o precatório, a via estadual, é uma via mais morosa, né? A gente sabe que é uma via que, às vezes, você perde um pouco de vista para receber. Recebe, mas demanda aí, às vezes, 5, 10 anos para receber o pagamento daquele precatório. Então, a via da cessão de crédito é uma via mais, vamos colocar assim, talvez,
uma maneira, né, mais interessante ali para o empresário. Ele pode fazer isso de maneira mais célere e o mercado tem abraçado isso. Quem é do lucro presumido? De passagem, doutor, a gente também já está encaminhando parcerias nesse sentido para viabilizar isso também já de uma maneira mais objetiva ao nosso associado que queira, né, transformar isso imediatamente de uma maneira mais célere, né? Sim, com certeza. Esse caminho ele foi costurado, a gente tem bons parceiros que têm muito interesse de ter esse crédito cedido. Hoje o ICMS acaba repercutindo muito nas empresas, as empresas precisam de fato ter esse crédito e é muito interessante para todo mundo. A gente tem sim formas e mecanismos de facilitar essa interlocução e essa negociação e estar junto. Aí você estava partindo agora para o lucro presumido. A gente esgotou o Simples Nacional, que pode ser através de precatório e aguardar a efetividade do recebimento do precatório, ou pode negociar esse precatório com o mercado, né? Agora uma pergunta que surgiu para esse: no mercado, eu posso negociar com fornecedores, por exemplo, para mercadorias ou coisa nesse sentido? Pode. A forma de negociação ela é muito livre. Não tem muito critério. O único critério é que para quem esteja cedendo esse crédito, ele seja contribuinte de ICMS de fato. A única exigência é essa. Porque ele vai ter uma cárcula, ele vai ter um crédito que ele vai poder usar esse crédito ou até usar como especulação. Então vai depender muito do interesse de quem está comprando esse crédito. Maravilha. Aí a gente ia partir agora para o lucro presumido, né? Que seria outra possibilidade. Pronto. Quem está enquadrado no lucro presumido e lucro real pode também ingressar pela via do precatório estadual, através do cumprimento de sentença da ação coletiva, como ele também pode compensar esses créditos ou até ser ressarcido desses créditos com medida administrativa. Então, uma vez que tenha consolidado o quanto do valor, ele pode habilitar esse crédito e usar o crédito de ICMS para poder compensar esses valores. Isso tanto no presumido quanto no real. Uma situação de, com 2 meses, 3 meses, aqueles que estão enquadrados no lucro presumido e lucro real poder se beneficiar. Tem mais célere, né, doutor? Tem mais célere. Se a gente estivesse falando de PIS/COFINS, por exemplo, uma esfera federal, a gente sabe que hoje o precatório federal é muito mais rápido do que o estadual. Existe, claro, algumas discussões que vêm de cima, que é a questão da PEC dos precatórios, né? O pessoal usualmente chama de calote dos precatórios, mas ainda assim o precatório federal é uma via mais rápida do que a estadual. Então, se ele pode compensar e pela via administrativa, junto com a adesão a esse contrato mãe da Brasel, se associando ou não, ele é um caminho mais célere, com toda certeza. O nosso presidente Ronaldinho está fazendo uma pergunta que, na verdade, nesse período todo, onde há enquadramentos, onde pode haver, né, enquadramentos diferentes de lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, durante esse período todo, isso como é que funciona? Na verdade, ele retrata o período que estiver valendo, né? Independe. Porque o enquadramento tributário ele vai ser analisado no momento da habilitação do crédito. Então, se no decurso desse tempo, de 19 anos, ele era Simples Nacional, virou presumido, voltou para o Simples, mas no momento da habilitação do crédito pela via administrativa, ele é presumido, ele vai poder compensar o crédito de ICMS. E, né, como a gente sempre fala, né, doutor Gabriel, nesse sistema, é uma conquista gigantesca, efetiva. A gente está com todas as estruturas montadas e voltadas para que ela realmente se efetive. Isso, né, é um compromisso que a gente está, desde o ano passado, costurando, avaliando, montando essa estrutura. Está aí também, como eu já citei, a doutora Camila à disposição pelo escritório Monteiro e Monteiro para administrar essa relação. Agora, e aí, quais são os custos e os riscos envolvidos nessa relação e como é que isso se dá daqui para frente? O custo da demanda não vai ter zero custo processual, porque o processo ele já minguou, as custas, na época a associação ela arcou com essas custas do processo durante 19 anos e o processo transitou em julgado. Então hoje a gente conseguiu esse feito. A gente está falando aqui de riscos, o único risco que tem no momento do cálculo, no momento de você ali calcular o quanto devido, você errar para mais ou para menos.
Se você errar seu cálculo para mais, pode vir a haver uma impugnação da União, reconhecendo o valor menor, e sobre esse excesso, você ter uma condenação ali de 10% em cima do excesso. Então, se você teve um excesso, sei lá, de 5 mil, você pode sofrer uma condenação de 10% em cima disso. Enfim, isso é o risco que tem se você faz um cálculo maior. No caso do cálculo menor, você vai estar renunciando receita. Então, assim, em relação a riscos, é somente nessa fase de apuração do crédito. Por isso que é fundamental que o beneficiário desse crédito ele esteja com a participação inerente e muito proativa dos seus contadores, junto com a gente também, a gente possa participar junto, para que esse cálculo seja o mais fidedigno possível. Então, os únicos riscos que se tem é de fato isso, é você errar no cálculo para mais ou para menos. Em relação a custos e honorários, está em 20%. Os honorários de prazo de mercado, que foram vinculados há 19 anos atrás. E há 19 anos atrás a gente desenhou esse formato, não é 40%, não é 30%, é 20%. E assim, a gente está aqui à disposição para justamente participar junto. A gente quer estar junto dessa performance de levantar esses créditos, de reunir essa documentação. Nós somos parceiros para tudo. A gente está aqui para conseguir consolidar esse título e essa conquista. Esses 20% são sobre o chamado êxodo, não é isso, doutor? 20% somente quando tiver o êxodo econômico. Então, se a empresa tem uma dívida de X e essa dívida ela conseguiu ser eliminada com a compensação, vai incidir em cima do benefício econômico. Se houve um ressarcimento de X, em cima do valor X, vai incidir esse percentual de 1/5. Então, assim, é sempre em cima do benefício econômico, do proveito econômico. No caso dos precatórios, por exemplo, em que momento se dá a cobrança do honorário? No momento do precatório, o próprio precatório ele já vai vir destacado pelo judiciário. O que compete ao escritório, que demandou ali 19 anos, e o que compete ao credor. Ele já vem destacado, tudo organizadinho, cada um com seu qual. Ou seja, não há nenhum desembolso do associado antes de ter a efetividade do seu benefício econômico na conta, não é isso? Isso é uma postura nossa, a gente trabalha dessa forma, a gente segue trabalhando assim. Hoje o nosso escritório, a gente tem atuação a nível nacional. A nossa matriz fica em Recife, Pernambuco, a gente tem filiais espalhadas em praticamente todas as capitais, em Brasília, aqui em Salvador, e hoje a gente pode, com toda a segurança do mundo, em 30 anos de atuação, trabalhar de forma de maratonista, né, que a gente costuma dizer, 19 anos sem ganhar um centavo, para que a gente possa ganhar junto com os associados, os filiados, todo mundo que possa se beneficiar da demanda agora. Surgiu uma questão aqui, doutor Gabriel, no meio do caminho aqui que eu estou recebendo, de que, num caso específico, a pessoa tem uma pousada, que é o KNAI principal, e tem um restaurante como KNAI secundário. Ele também conseguiria se beneficiar desse quadro, dessa conquista? Em relação a estatuto social, é muito importante. Essa pergunta foi muito pertinente, Luiz Henrique. Inclusive, eu me deparei hoje com uma situação bem similar em relação ao aproveitamento disso. Um KNAI primário e secundário pode sim se aproveitar, desde que se enquadre no ramo de atividade de bares ou restaurantes. Existe sim essa possibilidade. O Estatuto da Brasel, ele também permite isso. Então, uma vez se associando, repito mais uma vez se associando à Brasel, fazendo adesão à ação coletiva, ele pode sim se beneficiar. Claro que vão haver situações, por exemplo, de algum tipo de enquadramento de atividade que é muito distinta, incongruente com o ramo de bares e restaurantes. Então, ali sim, não é cabível, né? A gente sabe que vai ser complicado, principalmente se ele fosse associar agora na Brasel. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com isso, porque é importante a gente estar muito bem resguardado em relação a isso, para trazer segurança para todo mundo, pelo amor de Deus.
Não, e é importante também, e isso tem a clareza do próprio estatuto da entidade, né, doutor Gabriel, que acaba nos amparando isso, que se chama de alimentação fora do lar, né? Então a gente tem os quinais ligados a isso e a ideia, né, se lutou por justiça, que a justiça seja feita, né, e que a gente mantenha ela nesse horizonte disso. E aproveitando isso que o doutor falou, trazendo exatamente essa expertise da Monteiro e Monteiro, né, que faz isso não só aqui, é um projeto, como você mesmo colocou, de 30 anos, mas aí é especializado nesse relacionamento com entidades empresariais, entidades associativas, Brasil afora, né, tem diversas ações também em outras linhas, que também trabalham com essa linha. Então, é uma expertise do escritório, por isso esse tratamento, por isso esse benefício, por isso essa longevidade de maratonar esse processo durante esse tempo, essa expertise do rol de associados que agora nos permite esses ganhos. Quer dizer, são diversas coisas que a gente parabeniza a qualidade dos serviços e, mais uma vez, assim, trazendo a importância de escritórios e como o Monteiro e Monteiro, parceiro nosso, nesse sentido de trazer essa segurança jurídica, porque é um passo que a gente está dando. Veja que ele já se transitou, essa ação já se passou por diversos momentos processuais lá atrás, que, se não fosse o conservadorismo exatamente da segurança jurídica, já poderiam estar sendo comentadas. A gente preferiu exatamente atingir a maturidade de tudo para ter uma segurança hoje inquestionável, e agora é só, como você colocou, a matemática das coisas, né, doutor Gabriel? Perfeito, Luiz Henrique. São 30 anos de história da banca jurídica, e essa história ela foi construída na base dessa confiança recíproca. Jamais a gente vai colocar a carroça na frente dos bois, jamais a gente vai colocar nosso cliente numa situação indesejável, que ele possa, vou usar até um termo que a gente usa muito no setor tributário, que é vomitar o que comeu. Então, a gente tem muito cuidado com isso, é um zelo que nós temos. A gente até prefere, às vezes, perder negócio, mas não entrar em aventura jurídica, que a gente sabe que vai prejudicar o próximo. No caso da própria ação da Brasel, essa ação ela transitou há algum tempo, e mesmo assim nós preferimos aguardar para não fazer a operacionalização dela, porque ainda existia uma celeuma no STF para poder concluir de uma vez por todas e pacificar a matéria. Porque a gente sabe que poderia haver algum tipo de virada de mesa, e aqueles que porventura tivessem se beneficiado anteriormente poderiam ser prejudicados. Hoje a gente tem as principais ações coletivas de sindicatos, varejistas e atacadistas do Brasil, da tese do século, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, é da Monteiro e Monteiro, a exemplo do Cindy Lojas de São Paulo, Cindy Lojas Rio de Janeiro. A gente entrou com essas ações em 2008, a ação de 2012, a ação de 2003, ações antigas, e que a gente também passou por isso. Teve a repercussão geral, houve embargo de declaração por parte da União, em que ainda estava se discutindo se era para ser excluído o ICMS-ST, ou ICMS normal, ou destacado, ou não. Enfim, existia ainda celeumas, e a gente sempre tem o cuidado de tratar isso de forma que não prejudique aquele cliente nosso. Com a Brasel não foi diferente. Então, a gente tem essa expertise internacional. Hoje, a gente está com várias federações de comércio a nível Brasil, federações de indústria, e a Brasel é uma parceira nossa, que a gente tem uma felicidade enorme de ter essa parceria. A representatividade que ela tem, não só ao nível estadual, como a nível nacional. Hoje, a Brasel é uma força política dentro da Brasel Nacional. Ela encabeça as principais discussões. E, Luiz Henrique, eu quero devolver aqui o elogio, porque, principalmente na sua figura, a gente percebe um visionário, uma pessoa que se preocupa muito com seus associados, tem uma visão empreendedora, uma visão, sabe, você vê o olho brilhar quando você fala do Brasil, né? E ali, a sede de Nordeste fica num lugar muito especial, né? Fica no local, né? Ali é o berço da cultura brasileira, nossa primeira capital, né? Então, assim, o Pelourinho também ali, bem representado ali com a sede da Brasel. Maravilha. Doutor Gabriel, para a gente encerrar, o Múcio fez uma pergunta em relação à telefonia, Múcio. É o mesmo critério, as mesmas linhas, tudo que foi gasto
em telefonia nesse período também entra na história, né, que a gente até não fala tanto sobre isso, porque são custos marginais praticamente no nosso setor, né, mas se enquadram sim, desde que comprovados o vínculo com o gasto do CNPJ da empresa, e é o mesmo sentido, né, doutor Gabriel? Então, agora, qual é o procedimento para a gente agora, acabou a live, o que é que o associado pode fazer e o não associado pode fazer? Liga para a Brasel, liga para mim, vou colocar à disposição aí dos nossos contatos, manda e-mail para a gente, que a gente vai trazer todas as informações necessárias para aderir e participar junto com a gente dessa conquista. Eu vou colocar nas redes sociais, só vou estar linkado lá no perfil, na bio da Abrazel, vai ter um link direto para essas informações, e já o contato direto também com o escritório Monteiro & Monteiro, já para operacionalizar e sair já levantando a parte de documentação e tudo isso para dar efetividade a essa conquista, que é o nosso grande desafio. E uma última questão, doutor Gabriel, como é que fica daqui para frente o ICMS nesse sentido daqueles que a gente já conquistou, o que é que muda e como é que isso vai se dar? Pronto. O Estado da Bahia, depois que houve a repercussão geral pelo STF no final do ano passado, fez um decreto-lei que minorou as alíquotas do ICMS nas contas de energia. É importante que todo mundo se atente se as contas de energia estão vindo com uma alíquota reduzida de 17% para frente. Aqueles que não tiverem podem sim buscar se enquadrar através desse decreto. Isso até a gente discutiu mais cedo, Luiz, sobre alguns colegas que já estão recebendo essa alíquota reduzida de 17%, como foi o caso também da incidência da alíquota do ICMS nos combustíveis. Todo mundo percebeu que houve uma queda considerável no custo de álcool, gasolina, também por causa disso, nessa linha. Então, a gente vai correr atrás do retroativo, e para aqueles que ainda não estão vindo na conta a alíquota reduzida, a gente também pode oficiar a concessionária para conseguir. Maravilha. Assim, só aproveitando para a gente já estar pelo tempo aqui próximo do fim do tempo da live, mas a nossa querida Tereza Paim está perguntando quem tem energia solar, como é que isso impacta nessa conquista. Boa pergunta, Tereza Paim. Havendo pagamento de incidência de ICMS nas contas, eu acredito que possa sim se buscar. Não sei no caso de energia solar, como o acúmulo de energia. Você não paga a energia porque você acumulou durante o decorrer daquele mês, da sua energia solar, e você consumiu ela sem pagar pela energia, porque você tem um próprio item que faz essa acumulação de energia. Aí não seria possível. Mas se você paga algum tipo de ICMS por esse consumo, você tem direito sim. Pronto. Se paga uma parte, vamos pegar esses comprovantes, essa cobrança. Na cobrança, obrigatoriamente, tem que estar lá informando qual é a alíquota que foi aplicada, e pode sim enquadrar. Não tem nenhum complicador, não. O único complicador que eu vejo se de fato vai ter uma fatura lá incidência de ICMS. E outra questão que eu também já trazer, Tereza já colocou também aqui, o que não muda em nada, né, doutor? O benefício de até 2003 para cá, né? A partir do momento que a energia solar entrou é que muda, mas o para trás está todo garantido, né? Foi bom perguntar isso, Luiz Henrique. Se você teve um estabelecimento comercial de restaurante até, sei lá, 2020, 2015, teve lá seu consumo de energia e consegue comprovar esse consumo de energia, você consegue se beneficiar. Basta comprovar a questão associativa com a Abrazel. Então, isso não é nenhum tipo de empecilho também. Está garantido o retroativo. Maravilha. Doutor Gabriel, acho que a gente encerrou. Se o pessoal tiver, me manda alguma coisa aqui para a gente colocar, mas de qualquer forma, quero muito lhe agradecer. Eu acho assim, eu sempre lhe disse isso desde o começo que a gente começou a montar essa estrutura no ano passado, ainda durante a pandemia, no sentido de que eu acho que esse é o melhor retrato de uma ação associativista que se coloca na frente, né, se coloca buscando seus direitos, construindo esses direitos, lutando esse período todo, trazendo efetividade, construindo tudo isso que a gente está construindo juntos. Agora, realmente,
torcer para que todos se beneficiem efetivamente desse ganho, dessa conquista, né? E agradecer muito a expertise do Monteiro e Monteiro, né? A expertise, o trato, né? Nós somos muito bem recebidos, sempre numa conversa franca, direta, objetiva, uma conquista muito grande. Estiveram já presentes em todos os nossos eventos. Quem quiser informações vai ter à disposição. Já está marcado no dia 13 de setembro o nosso próximo happy hour da Brasel, lá no Quimoqueca de Armação aqui. O escritório estará lá presente, os links nas redes sociais de contato direto estarão aí efetivamente trazidos, e vamos correr atrás agora de trazer esse benefício. E lhe agradecer muito, doutor Gabriel, porque realmente é um ganho muito grande, eu fico muito feliz, né? Eu milito nessa área há muitos anos, e ver uma atitude tomada há 19 anos atrás, repercutindo efetivamente hoje, de uma maneira tão sólida, é realmente um prazer, os olhos brilharem mesmo, porque isso é resultado de tanta coisa que a gente se dedica a isso, né, entende como um ganho de benefício. Então, eu queria muito lhe agradecer a oportunidade de trazer isso à materialidade, à efetividade das coisas, e agradecer por essa parceria, essa gentileza de sempre, doutor Gabriel. Eu que agradeço, Luiz Henrique, também agradeço a todos que acompanharam nas redes sociais, sobre que essa webinar, né, essa live vai ser também compartilhada nas mídias sociais da Brasel. Daqui a pouco vai estar girando o mundo, a gente sabe do potencial. Quero também aqui aproveitar o espaço, mandar um beijo para minha esposa, Marcela Diniz, que está nos acompanhando, e eu já sei que ela mandou uma mensagem aqui dizendo que o próximo happy hour no Quimoqueca ela vai ter que ir. Ela tá E aí, doutor Gabriel, está aqui colocando nosso presidente Ronaldinho, a quem eu dedico, né, todo esse agradecimento, porque foi na gestão dele que foi feita a assinatura desse contrato lá atrás, né? Aliás, o grande responsável pela minha participação, conhecimento e amor à Brasel, eu devo a Ronaldinho, que é um parceiro, amigo, irmão de longuíssima data, e que é todos os méritos de acreditar nisso, que é uma pessoa também dedicada ao associativismo o tempo inteiro. Meu querido Ronaldo, um forte abraço, meu muito obrigado, minha gratidão. Você sabe que você transformou minha vida ao me apresentar ao associativismo, me apresentar a Brasel e me dar a oportunidade de ajudar e colaborar com ele desde sempre. E isso é muito bom. Maravilha, doutor Gabriel. Fica aqui nosso grande abraço a todos também. E aí um forte, nos vemos em breve. E pode congestionar o telefone lá da Monteiro e Monteiro, a caixa de e-mail, para a gente conseguir essas conquistas efetivas no dia a dia, né, doutor Gabriel? Estamos aqui para isso. E doutor José Ronaldo está aqui na live. Grande satisfação. E assim, eu fico imaginando o que ele deve estar pensando hoje, né? Uma semente que foi semeada, plantada lá atrás, a gente está falando 19 anos, e hoje está podendo colher, toda a Brasel podendo colher isso, e parabéns, José Ronaldo, por acreditar. A gente precisa de mais rodados que acreditem. Parabéns. Já está marcado, doutor Gabriel, para a gente almoçar um pernil de cordeiro lá no Gibão de Couro, que já tinha prometido a você, lembra-se? E aí é lá no nosso querido Ronaldinho, marcar quando ele estiver aqui, para a gente ir lá juntos, almoçar com ele e brindar essa conquista. Missão dada é missão cumprida. Vamos para cima. Forte abraço, muito obrigado a todos que nos participaram com a gente. A gente está aí divulgando os links nas redes sociais, vão estar em todo o material da gente. Procure a Brasel, 3321-5912, www.ba.abrasel.com.br, as mídias sociais todas, @BraselBahia. Estamos aí à sua disposição. Um forte abraço, tudo de bom. Mais uma vez, muito obrigado.